boa tarde a todos, uma alegria. Eu estou assim estupefada, né, com a informação de precisar de um relógio, de tecnologia para nos lembrar de respirar. Um lado maravilhoso, mas também, né, surpreendente. E é o seguinte, eu sou professora desde sempre, formada em biologia, sou líder de equipe de biologia, e, mais recentemente, formada como professora de um programa chamado Cultivando o Equilíbrio Emocional. Né? Minha colega também de curso aqui, a Fernanda, presente. E o artigo tem justamente uma atenção voltada para o professor. Né? O título é O Educador por um Fio, no duplo sentido. O fio da conexão, o fio virtual, mas também o fio do seu limite. E as emoções que cada vez mais me interessam, estão permeando as nossas conversas, né? Assunto de pauta no mundo, está permeando toda a conversa que eu quis trazer. Então, quero declarar que ter esse privilégio de participar desse dossiê também me deixou ansiosa, porque foi uma grande responsabilidade falar não só de mim, mas de tantos amigos que eu admiro, que eu respeito. Eu tenho muito orgulho em ser professora, e eu gosto de falar mais que sou professora do que educadora. Falar educador parece que tem um status maior, né? Que a gente não está só transmitindo conteúdo, a gente está cuidando, mas eu tenho uma memória afetiva em relação ao termo professor. Então, aí coloco no artigo, basta assim, você tentar se lembrar de um professor ou uma professora que tenha marcado a sua vida. Quem não? Quem não? Né? E o que esse professor, o que essa professora teria assim de especial para ter dado esse toquezinho na vida da gente? Eu arrisco dizer que assim, o bom professor é aquele que se importa, né? Acima de tudo, com o aluno e com a relação. E aí mora um perigo, né? Que está relacionado a uma pergunta que eu também trago. Por que o educador, ou esse professor, ele seria um profissional assim vulnerável ao burnout? Atualmente todos somos. Categorias aí de profissionais que lidam com a saúde, tão aclamados, mas o meu objeto seria esse recorte dentro da educação, falar do lado do professor, né? Sem mimimi, sem penalização, sem vitimização, porque não é o caso, né? Muito pelo contrário, mas de trazendo essa atenção. Então, tem uma frase de um mestre zen do século VI que diz assim: a verdadeira liberdade é não ter ansiedade quanto à imperfeição. E se há uma coisa que um bom professor não vai conseguir lidar, é com a tal da imperfeição. Ele quer ser perfeito. Ele quer ter o controle. Ele quer fazer tudo direitinho para que tudo corra conforme o planejado. Agora, o que acontece? Sempre foi difícil, não vamos discutir aqui, a vida de professor nunca foi fácil, no nosso país, historicamente, não, mas teve um agravante, veio a pandemia, e a gente não pode deixar de olhar para isso. Por quê? Porque esta questão do controle se perdeu, né? E se perdeu também aquilo que é uma essência de todos nós, a conectividade, o olho no olho. Então, consultando aqui a minha cola, não posso deixar de falar nisso, essa é cola autorizada, explícita. Olha o professor falando de cola, né? Mas tranquila. Uma professora disse assim: a sensação que eu tive é de que eu estava no escuro. Essa escuridão, imaginem, aulas suspensas, aulas remotas, tem que olhar para uma tela para dar aula. E muitas vezes essa tela não tem o meu aluno que está de câmera desligada. Eu vejo quem? Eu vejo a minha imagem. Isso às vezes pode ser assustador.
a gente olhar para a própria imagem. E ter que ter todo aquele programa, ter que ter todo aquele discurso, imaginando quem está lá. Então, a minha imagem, a metáfora assim, que me acompanhou durante a elaboração desse artigo, era pensar nos meus colegas que estavam vivendo isso, essa emoção, essas emoções ligadas a medo, onde você tem duas opções, né, o lutar ou fugir. Fugir não dá, eu tenho que dar aula, então eu vou lutar. Mas eu vou lutar contra um inimigo que eu não estou vendo, eu não sei exatamente o que eu estou perdendo nessa história. Então, um autor do CEB, do Cultivating Emotional Balance, do programa que cada vez mais me cativa, que é o Paul Ekman, ele fala que a diferença entre a ansiedade e o medo, a ansiedade seria da família do medo, mas que a gente não consegue reconhecer o gatilho na ansiedade. Então, é um inimigo oculto, e que dá margem a fantasmas, e que dá margem a uma ansiedade crescente, maior, e que esgota mais facilmente. Então, essa emoção associada a outras que todo mundo viveu, da tristeza. Tristeza tem conexão com perda. Todos nós perdemos muito, em muito pouco tempo, em todos os sentidos, de pessoas, a oportunidades, a condições, etc. O professor perdeu essa conectividade do olho no olho. Então, junta o medo, a ansiedade, junta a tristeza. Você tem aí uma potência que vai encontrar um perfil que, se for autoexigente em demasia, é muito fácil esgotar. Então, eu tive, sim, colegas que chegaram ao burnout. Eu certamente passei dos meus limites, mas declaro aí no artigo que nunca fui diagnosticada, mas cheguei realmente a parar para pensar, muitas vezes. E diante, assim, de contorcionismos emocionais que aconteceram com tanta frequência, a gente não sabe quantos bateram esse limite e não puderam pedir socorro. Então, para fechar, o espaço para o coaching é muito amplo, no sentido de ajudar esse profissional a treinar e reconhecer suas próprias emoções, no sentido institucional, as escolas estão acordando para isso. A Juliana está falando, né, da questão do burnout dos professores, esses espaços têm que crescer, de legitimar e deixar de ser tabu. Isso não é fraqueza, isso tem a ver com profissionalismo também. É isso, uma alegria grande, se deixar falo muito mais, mas o tempo acho que já estourou. Obrigada, gente, obrigada pela oportunidade. Gratidão, Meire, gratidão imensa. Seja assinante da revista Coaching Brasil. Mais do que uma revista, ela é uma curadoria de conteúdos fundamentais e essenciais para o seu desenvolvimento como líder, como coach, como mentor, enfim, como pessoas que trabalham com desenvolvimento humano. Acesse o nosso site revistacoachingbrasil.com.br. Seja um assinante premium, tenha acesso a todas as nossas edições. Grande abraço, até breve.